Glória a Jesus. Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus, que é quem nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é? Nós agradecemos a Deus por mais essa rica oportunidade que nós temos de estar aqui na casa do Senhor, conforme o pastor André já falou, né? Família do Senhor Jesus Cristo. E isso é bênção para as nossas vidas, né, irmãos? Isso é um privilégio, né? Isso não é sacrifício, não é nada, é um privilégio a gente poder estar na casa do Senhor, estar na casa de Deus, porque aqui é onde Ele é a vida para sempre, irmãos, né? Então isso nos traz alegria, por quê? Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, irmãos, é bom nós nos alegrarmos, né? Quando nós temos esse privilégio de estar na casa do Senhor. E eu sou grato a Deus, também agradeço ao pastor André pela confiança, de nos conceder a oportunidade nessa noite. E eu quero compartilhar com os irmãos e todos que estão nos ouvindo um texto da palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 17, versículo 22. Farei a leitura até o versículo 32. Texto conhecido da Igreja do Senhor, muito importante na história da igreja, esclarecedor. Versículo 22 diz assim: E, estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, assim que não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Vou continuar os 2 versículos, irmãos, né? E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Graças a Deus pela palavra do Senhor, irmãos, né? Graças ao nosso Deus, porque a palavra de Deus é aquela que nos direciona, né? A bússola para a nossa vida, irmãos. E nós temos que agradecer ao Senhor. Eu quero, irmãos, nessa noite, falar com os irmãos, sobre os 5 sentidos que o Senhor
na sua plenitude, na sua grandeza, quando Ele formou o homem do pó da terra, para que o homem pudesse viver aqui, Ele nos concedeu 5 sentidos. Todos sabem disso, os 5 sentidos, que é a visão, audição, tato, olfato e paladar, para que nós pudéssemos viver e viver bem. Viver e viver bem. Mas eu meditando na palavra de Deus, eu comecei a imaginar se algum desses sentidos é mais importante do que o outro. Se algum deles tem mais valia na nossa vida do que o outro, do que os outros. Mas, em determinados momentos, é evidente que sim. Mas no contexto geral da palavra de Deus, será que nós conseguimos discernir se existe algum desses sentidos que é mais importante para nós, para todos aqueles que querem viver na presença de Deus, seguir os ensinamentos do Senhor e um dia ir morar no céu? Então, irmãos, nós vemos aqui esse texto, Paulo, ele, na sua vida de missionário, pregador da palavra de Deus, incansavelmente, perseguido, sendo preso, sendo açoitado, mas nada disso o impedia de executar aquilo para que Deus o chamou, que era pregar a palavra de Deus, se ensinar. E nós vemos, irmãos, que aqui quando ele chega em Atenas, e ali algumas coisas começam a acontecer através do seu ministério, e as pessoas são atraídas, porque diz o texto, que eles gostavam disso, eles se ocupavam disso. O povo lá de Atenas, eles tinham muito prazer de ficar debatendo as coisas, falando sobre qualquer assunto que fosse. Eles se sentiam atraídos, da onde vêm os grandes filósofos e tudo mais. E quando eles veem Paulo falando das coisas de Deus, eles se interessam, aquilo chama a atenção deles. E é bom quando alguém se interessa pela palavra de Deus, quando alguém se interessa por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus é. Só que muita gente, eles querem que a palavra de Deus seja igual a uma pizza, por pedaços. Esse pedaço eu quero, esse pedaço eu não quero. Esse pedaço eu quero, esse eu não quero. E a Bíblia não é assim, irmãos, ela não é fatiada. Para que nós possamos estar diante do Senhor, nós não podemos fatiar a Bíblia. Até mesmo quando, alguns meses atrás, que nos cultos de quarta-feira, foi quando o pastor André falou, meu xará, irmão Paulo, ele trouxe aqui dos ensinamentos, ele trouxe aquela caixinha de promessas, não foi isso daí? Por quê? As pessoas pegavam ali, na caixinha de promessas só tem promessa. E muita gente faz isso hoje, e com eles aqui não foi diferente. Quando, irmãos, Paulo ele chega ali, ele vê muitos altares, até parece que ele estava no Brasil, até parece que ele estava no Brasil. Cada lugar é um altar para esse Deus, um altar para o outro Deus, um altar para aquele. Se não me engano, você não estava não, o senhor que é professor, ele não estava no Brasil não, pastor André? Por quê, irmãos, Povo supersticioso, que acredita em muitas coisas. Se falar que a vassoura, se você passar a mão na vassoura vai te fazer bem, as pessoas vão fazer fila para passar a mão na vassoura. Qualquer coisa. E os atenienses eram assim. E Paulo, quando ele chega ali, ele vê o quê? Um altar diferente. Um altar que não tinha um Deus específico para ele. E ele diz, então, quando ele começa aqui no texto que nós começamos a ler, no versículo 22, é onde ele começa a dizer que passando entre os altares, entre os santuários, ele viu um altar diferente, erguido ao Deus desconhecido, porque eles sabiam que existia um Deus que era acima, que estava além dos deuses que eles serviam. E não tinha ali nenhuma imagem daquele Deus, porque Deus ninguém viu.
Deus é espírito, aleluia. Então não tinha ali nenhuma imagem de Deus para que eles pudessem colocar ali naquele altar. Então estava ali o quê? Simplesmente escrito isso, ao Deus desconhecido. E Paulo então começa a dizer, ó, esse daí que vocês estão honrando sem conhecê-lo, ele é o Deus verdadeiro, ele é o Deus que criou o céu, que criou a terra, é por ele que nós existimos, é por ele que nós vivemos, é por ele que nós respiramos, aleluia, é por ele que nós falamos, por tudo é por causa de Deus. Nós somos eternamente dependentes de Deus, da hora que acordamos até a hora que deitamos, aleluia, Jesus. Bem-aventurado o homem, a mulher, a pessoa, a casa, a nação, que já reconheceu isso. Eu dependo de Deus, louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui porque Deus nos deu essa oportunidade. Nós dependemos de Deus. O Senhor Jesus diz o que lá em São João, né? Sem mim, nada podeis fazer. Aleluia, Jesus. Então, irmãos queridos, igreja do Senhor, aqueles que estão também nos assistindo, através das lives aí, né? Dos canais, entendam isso. Que pode ter muitos altares, milhares aqui no Brasil, milhares, como lá em Atenas também tinha, só que nenhum deles tinha a imagem do Deus que criou o céu e a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eles então estão ali, atentos, ouvindo Paulo falar. Ouvindo Paulo falar sobre todas essas coisas, eles estão ali, eles foram cativados, por uma novidade. Quem que não gosta de novidade, né, irmãos? Quem que não gosta de novidade? E Paulo chega ali agora falando algo novo para eles. Algo novo para eles. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos andar em novidade de vida, aleluia. Novidade de vida. E então, irmãos, quando ele fala, Deus ali não é servido, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas Deus ele habita no templo, que é a igreja do Senhor, é o templo do Espírito Santo, que é você, que sou eu, que somos nós. Ele não habita em templo feito por mãos humanas, ele não necessita ser servido por ninguém, porque ele é Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. E de um só, quantos bilhões de pessoas tem no mundo? E foi a partir de um que Deus criou do pó da terra que chegamos a essa população grandiosa no mundo, no século presente, aleluia. Quem que pode fazer isso, irmão? Somente Deus, somente Deus. E nós devemos entender isso, para que nós possamos viver e superar, irmãos, os obstáculos, as barreiras, as dificuldades que nós enfrentamos. Sabe por que nós enfrentamos? É porque nós temos Deus ao nosso lado, aleluia. Se nós não tivéssemos Deus ao nosso lado, nós já teríamos sucumbido. E quando, irmãos, ele vai falando tudo isso, as pessoas estão ali atentas, ouvindo, satisfeitas, se deliciando daquilo que Paulo está falando, aleluia, Jesus. E ele diz, já dantes ordenados os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Se porventura, tateando, olha um dos sentidos, dos 5 sentidos, tateando. Não dá para buscar Deus assim, tateando para ver se encontra. Quando eu encontro Deus tateando Ele, não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus que criou o céu e a terra. Tateando, não dá para encontrar Deus tateando. Ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pessoas viajam para encontrar com o seu Deus. O meu Deus está aqui, aleluia. O Deus que você serve está aí. Ele está aí na casa de aqueles que estão nos ouvindo, aleluia. Não precisamos viajar, não precisamos comprar passagem para nos encontrar com Ele no momento aonde você estiver, com o coração voltado para Deus. Deus está do seu lado, aleluia. Coisa maravilhosa, irmãos. Por que eu vou viajar? Por que eu vou me deslocar? Não, Deus é onipresente. Deus está aqui, está em Carapicuíba, está na Europa,
está em todos os continentes. Somente Ele tem condições de estar em todos os lugares, mas nenhum é onipresente. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Coisa maravilhosa, irmãos, é em Deus. É Deus que nos dá essa graça, que nos dá essa capacidade, essa força. Mas ali, irmãos, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro. Deus não é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por imaginação dos homens. Não, não é semelhante a Deus. Não tem como ser. E nós vemos, igreja do Senhor, que quando Ele vem falando todas essas coisas, até ali eles estão atentos. O assunto está interessante. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Agora complicou. Toda aquela atenção que eles estavam dando, nesse momento aqui parou. Então eles dizem o quê? Acerca disso, te ouviremos em outro momento. Nós não queremos ouvir sobre isso agora. Nós não estamos aqui para ouvir sobre isso agora. Deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E naquele momento, irmãos, encerrou aquela reunião. Diz o quê? E assim Paulo saiu do meio deles. Só que teve semente ali que caiu em boa terra. Aleluia, Jesus. Aquela semente que Paulo estava ali jogando, plantando, semeando, teve algumas que caiu em boa terra, porque quando ele se retira, diz o quê? Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio e Damares. Quer dizer, algumas daquelas sementes caíram numa terra boa, não caíram em terra ruim. Por quê, irmãos queridos, né? Não foi em vão. Como o trabalho da igreja não é em vão, como o trabalho do pastor não é em vão, às vezes é cansativo, de qualquer líder, de qualquer um que quer fazer a obra de Deus, parece que é em vão, não estamos vendo nada, mas tem semente caindo em terra fértil, aleluia. Tem semente sendo produzida, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui dois dos 5 sentidos. Falamos aqui sobre o tato e sobre a audição, tampar os ouvidos. Quando nós chegamos aqui na igreja, eu e a minha esposa, Eliana, as primeiras conversas que eu tive com o pastor André, eu disse para ele assim, né? Eu vim aqui, pelo que eu ouço, no rádio há mais de 20 anos. Não sei se o pastor se lembra disso. Eu vim aqui pelo que eu ouço no rádio há mais de 20 anos. Então eu sei que é um trabalho sério, que é um trabalho maduro, é um trabalho alicerçado sobre a rocha. Não é meninice. Então, eu vim pelo que eu ouvi. Aí, a minha esposa, a Eliana, ouvindo o rádio, ela falou assim, o culto lá é quarta-feira. Ela ouviu, a audição funcionou novamente. Falei, bom, você sabe o dia do culto e a hora. E eu sei onde que é. Porque quando eu trabalhava com Uber, passei algumas vezes aqui e eu vi. Aí a visão. Como isso tudo é importante no nosso relacionamento entre nós e também com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é que nos dotou dessa capacidade. Porque Deus, quando Ele fez o mundo, Ele fez o mundo com a sua palavra. Haja dia, houve dia, haja noite, houve noite, haja porção seca, haja águas. Mas quando Ele fez o homem, a obra-prima da criação, aleluia, foi com as suas mãos poderosas. Então, nós tivemos o privilégio de sermos feitos, na pessoa de Adão, pelas mãos de Deus. Da criação, o único que foi feito pelas mãos de Deus foi o homem. E tudo isso que Ele colocou em nós é porque Ele sabia que
nós iríamos precisar. Porque Deus, irmãos, não é Deus que faz muitas coisas nesse sentido. Por exemplo, os mandamentos para nós vivermos são só 10. Você pega uma Constituição igual a nossa do Brasil, tem leis, tem emendas, tem decretos, tem tantas coisas, e nada dá certo, irmão Alex. Deus dá 10 mandamentos, 5 sentidos. É o que basta, se nós atentarmos para a grandeza de Deus, para a grandeza do Senhor. E nós queremos também aqui, em outros textos, ver a relação, a dificuldade que algumas pessoas tiveram no momento de suas vidas, ao estarem usando, ou tendo que usar um dos sentidos, ou mais de um, que eles precisavam ouvir. Lá em Gênesis, capítulo 27, fala ali, Isaac, Rebeca, Jacó, Esaú, uma família, pai, mãe e 2 filhos. E que conversa que é essa? Jacó entendendo, ele já na sua idade avançada, a sua visão já estava fraca. Então, esse sentido dele, naquele tempo não existia isso aqui, Não existia isso, não existia o óculos, e as suas vistas estavam cansadas. E Jacó estava entendendo que logo seria o dia da sua partida, a sua vida teria fim. E dos seus 2 filhos, Esaú e Jacó, Esaú era um homem de caça, e aquilo agradava o seu pai. E ele então chama Esaú e fala para que Esaú fosse fazer ali um alimento para ele, uma refeição para ele, para que depois ele abençoasse e desse a Esaú a herança, que não foi conforme Isaac pensou. Só que Rebeca ouviu a conversa, e ela então chama Jacó e fala para ele o que ele deveria fazer para que ele tomasse a frente do seu irmão. E nessa conversa, Jacó, ele fala para sua mãe: mas o meu irmão, ele tem pelos no corpo, eu não tenho. E ela começa ali um plano para que isso tudo fosse resolvido. Então, coloca ali pelos, pele de animal no braço dele, aqui nele. E ali, ele vai e prepara ali o alimento que seu pai queria, que seu pai pediu. E quando ele chega, Jacó, na percepção, ele diz: olha, mas tão depressa, já fez? Fala: não, porque Deus enviou para mim. Veja bem, irmãos, que coisa difícil. Deus enviou para mim e a caça. E ali, Isaac estava com a sua vista fragilizada, quer dizer, um dos sentidos dele já não estava perfeito. Ele tinha dificuldade. Só que o ouvido ainda estava funcionando. Ele diz: a voz é de Jacó. E ele chega perto, aí ele vai tatear, vai com o tato. E quando ele põe as mãos nos braços, ele vê os pelos que Esaú tinha, mas Jacó não tinha. E ele, seguindo ali o seu instinto, a sua intuição, quando um sentido falha, precisa do auxílio do outro. Voltando aqui aos nossos dias, esses dias atrás, aí deu um problema com uma rede aí de alimentos,
porque ofereceu um sanduíche de picanha, né? E as pessoas foram comer. Mas quando puseram a boca, não era picanha, era só o cheiro. Era só o cheiro. Aí o olfato, esse sentido, trouxe na cabeça da pessoa algo, mas quando foi o paladar, não era de picanha. Acho que foi o senhor que provou lá, viu? Porque já identificou logo. O cheiro mas quando veio para o outro sentido, que foi o paladar, não deu certo. Então, muitas vezes, um dos sentidos precisa do auxílio do outro, para que realmente venha identificar aquilo que está acontecendo ao nosso derredor. E nós vemos, irmãos queridos, que aqui então, começa uma grande divisão naquela família. Começa uma grande divisão naquela família. Porque mesmo ele tendo a suspeita que não era Esaú, mas ele foi traído pela pele que estava nos braços dele, que ali estava. E quantas vezes, irmãos, nós também, às vezes, um sentido nos trai, não está tão aguçado, não está tão perfeito, e o outro está nos dizendo ao contrário, como foi no caso aqui que eu falei agora do sanduíche de picanha, que só era o cheiro da picanha, mas quando levaram a boca, viram que não era, e trouxe um grande problema aí para essa rede de restaurantes. E quantas vezes, irmãos, nós podemos ser traídos também? Quantos alimentos espirituais estão sendo servidos? E nós, muitas vezes, só pelo ouvir uma palavra que está sendo dita, muitos caem em armadilha, porque não associam um sentido com o outro, de poder realmente identificar aquilo que está sendo servido. Se realmente é um alimento sólido que vai fazer bem para as nossas vidas, é entender aquilo que eu estou vendo. Porque ver é uma coisa, pegar é outra. Abraçar é totalmente diferente, para que nós possamos entender. E nesse problema, Isaac não foi feliz nessa situação, por causa da visão. Por causa da visão que estava enfraquecida. Ainda que os outros sentidos podiam lhe auxiliar, mas foi feita toda uma trama para que não pudesse identificar. E nós devemos, irmãos, tomar cuidado com as tramas que são lançadas com o ar de que é algo perfeito, de que é algo bom, mas que na verdade não vai ser bom para as nossas vidas. E nós podemos entender isso fazendo o quê? Sabendo que temos um Deus que é poderoso, que é maravilhoso, que é glorioso e que nos ajuda. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos que aqui o problema foi da visão, que atrapalhou. E que a nossa visão, irmãos, espiritual, não venha nos atrapalhar na nossa jornada, na nossa caminhada. Por isso que lá em Apocalipse a Bíblia diz o quê, O Senhor aconselhava a um dos anjos da igreja que comprasse colírio, para que pudesse pôr nos seus olhos, aleluia, e não deixar dúvida naquilo que está vendo, porque isso pode ser maravilhoso. Isso pode causar espanto, como o rei, aleluia, que ele diz, nós jogamos 3 homens na fornalha, mas eu estou vendo 4, será que eu estou enxergando direito? Ele estava enxergando direito, sabe por quê? O 4º homem era o Senhor Deus, aleluia, era o anjo do Senhor, ao lado daqueles 3 jovens, para que eles não morressem, não viessem a perecer. E ele ficou ali atônito, mas como? Nós jogamos 3, da onde veio esse 4º homem? Aleluia, Jesus. Saiba que você não está sozinho nas suas lutas, na sua batalha, por mais árdua que ela seja, por mais difícil que ela seja, Deus está do seu lado, como Ele esteve do lado de Sadraque, Mesaque e Abednego ali naquela fornalha, ao ponto do rei contemplar. E ele diz o quê? E um deles é semelhante aos filhos dos deuses, aleluia. Que visão maravilhosa aquele homem teve, igreja do Senhor Jesus.
Então, a visão, ela pode nos mostrar coisas tremendas. Eu lembro o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Era um trabalho de mocidade, à tarde, no domingo, ali o jejum. Eu e minha esposa, na época não éramos casados, estávamos ali, e eu era novo da igreja. E quando mandava fechar o olho na igreja, irmão Jair, tudo tem que fechar o olho. Eu fechava só um, outro deixava aberto. Tudo tem que fechar o olho. E quando eu estava ali, orando de mão dada com os jovens, eu já fui jovem, viu, irmão Alex? Faz tempo, mas já fui jovem, né? Eu estava ali de mão dadas e eu não fechei o olho, eu fiquei com o olho aberto. E eu vi um irmão, ele foi batizado com o Espírito Santo, e eu vi aquela visão gloriosa. E eu pus no meu coração, eu quero também isso, porque eu vi a transformação assim, o semblante dele sendo transformado ali, o que ele falava e tudo mais. Sabe, são momentos assim na nossa vida que são ímpares, não vai acontecer de novo. Então, quando a gente tem a oportunidade de ver algo bonito, algo, irmãos, como o próprio rei viu aquele quarto homem ali, e ele ficou ali espantado com isso. Mas a visão dele estava perfeita. Quando, irmãos, Geazi, desesperado, vai até Eliseu, e ali mostra o grande exército dos inimigos que estavam ali para atacá-lo. E Eliseu fica calmo, tranquilo, aleluia. E pediu para que Deus abrisse os olhos dele, para que ele também enxergasse o grande exército do Senhor que estava ali ao lado deles, e através daquele grande exército de anjos, aleluia, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, o mundo é de aflições, é de batalha, é de injustiça, são tantas coisas, mas maior é o que está em nós, aleluia, do que o que está no mundo. Nós só vamos enxergar através dos olhos espirituais, com os olhos da fé, aleluia. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, irmãos. Então, é um momento que um sentido falha, mas o outro vai poder auxiliar, e nós vamos abrindo os olhos, nós vamos abrindo os ouvidos, e Deus vai trabalhando em nossa vida. Sabe, você não vê saída, mas você dobra o joelho no chão, e pela fé você vê a saída. Você não vê o escape, mas você dobra o joelho no chão, e pela fé, com os olhos fechados, Deus vai te mostrando, Deus vai te dando tudo aquilo que você precisa, aleluia. É isso, irmãos, é por isso que Deus te dotou com todos esses sentidos, para que você pudesse viver, para que nós pudéssemos viver, identificando, irmãos, identificando situações, identificando acontecimentos, fatos, tudo que nós vemos hoje, irmãos queridos, são guerras internas. Que é o que diz a palavra de Deus, que muitas vezes o inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Ele fecha, ele põe trinca, ele põe segredo, ele põe alarme, e muitas vezes quem machuca ele, quem fere ele, está dentro da sua casa, não está do lado de fora. E nós vemos tantas coisas, tantas mazelas acontecendo, e muitas vezes respingam em nossa vida, pastor André, mas Deus é soberano, aleluia, para nos dar o discernimento e entender que nós somos mais do que vencedores, aleluia. Nós somos mais do que vencedores, igreja do Senhor Jesus. Então nós vamos agora falar mais uma vez sobre a audição. Mais uma vez o sentido funcionando, mas não de acordo como deveria ser. 1 Samuel, capítulo 3. Ele fala do jovem Samuel, na sua chamada, quando ele está dormindo, e de repente ele ouve uma voz lhe chamando:
Samuel, Samuel. E ele se levanta e vai até o sacerdote Eli. Ele diz o que? Eis-me aqui. Eli diz, não te chamei não. Não te chamei não. E ele volta para a sua cama. E novamente ele ouve a voz chamando ele pelo nome. Porque se está chamando pelo nome, é porque conhece. Não é verdade? Quem me conhece, me chama pelo meu nome. Quem não me conhece, eles falam psiu, ou meu, sabe, e outras coisas mais. E ele é chamado novamente pelo nome. Samuel. E diz a palavra de Deus lá em 1 Samuel. Tá, irmãos, eu não estou paginando a Bíblia para não tomar muito tempo, né? Capítulo 3, a partir do versículo 4, 6, 7. Isso aí está bem nítido para a igreja e para aqueles também que estão em casa, nos ouvindo. E ele vai lá novamente até o sacerdote, eis-me aqui. E o sacerdote diz para ele, eu não te chamei. Mas quem estava chamando Samuel, conhecia ele, sabia o nome dele. Ele estava com a sua audição boa, só não estava discernindo quem era que estava ali chamando. Quem estava ali chamando era o próprio Deus. Sabe por que você está aqui nessa noite? É porque Deus tem te chamado no meio dessa geração para estar na presença dele. E ele te chama pelo seu nome. Glórias a Deus. E, irmãos, ele volta, creio que sem saber, porque ele ainda não conhecia a voz de Deus. O texto diz isso. Quantas pessoas que Deus também está chamando, mas que ainda não conhecem a voz de Deus. Através de um fato, de um acontecimento. E a pessoa pensa que é outro te chamando, não está entendendo que é a voz de Deus. Porque Deus ama a todos. Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui porque Deus ama o pecador. Louvado seja o nome do Senhor. E quando, irmãos, ele volta a terceira vez, ele é chamado pelo nome novamente. E ele vai novamente ao sacerdote. Ele diz, eu não te chamei, mas aí, aquilo que já faltava um pouco para o sacerdote Eli, mas ele ainda tinha um pouco na sua vida. Ele diz, olha, quando você ouvir a voz de novo, você diz, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Eli entendeu que era Deus que estava chamando Samuel. Você já entendeu que é Deus que tem te chamado, aleluia, que é Deus que tem te buscado, que é Deus que tem te levantado. E ali Deus estava levantando um dos maiores homens da Bíblia Sagrada, Samuel, que veio depois a ungir o primeiro rei, o segundo rei de Israel, aleluia. Tudo essa incumbência. E quando novamente ele é chamado, ele se levanta, agora orientado por alguém mais experiente do que ele, porque nesse momento a experiência vale. A experiência vale. E ele tinha ali, jovem, e ele não tinha experiência, não tinha maturidade. Mas a experiência de Eli falou, essa voz que está te chamando, o que você está ouvindo, é de Deus, é Deus te chamando. A audição, não só de estar com os tímpanos perfeitos, mas uma audição espiritual, aleluia. Que ouve as coisas de Deus, o que Deus fala, que não tapa os ouvidos, quando o assunto fica às vezes sem graça, fica mais apertado. Não, até aqui eu gosto. Ouvir que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu gosto de ouvir. Mas quando chega um outro assunto, não, isso aí deixa para depois, e vai empurrando para depois, e daqui a pouco não haverá mais o depois, aleluia. Por isso, irmão, se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, a cada dia como Samuel ouviu, é dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, aleluia. E diz, irmãos, que ele então a quarta vez,
agora orientado pelo sacerdote Eli. Como é bom, irmãos, ter alguém para nos orientar. Ter alguém para nos orientar. E agora ele vai, orientado pelo sacerdote Eli. Quando ele ouve Deus chamando ele pelo nome novamente, ele diz: eis-me aqui. Aleluia, Jesus. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Aí o Senhor diz o que para ele? Olha, Samuel, eu vou fazer uma coisa em Israel que os ouvidos tinirão, quer dizer, ouvirão ali como se fosse o sonido de batendo ferro com ferro, para que pudessem entender que Deus ainda era Deus, aleluia. E muita gente tem que entender nos dias de hoje que Deus ainda é Deus, aleluia. Deus não teve antecessor e nem terá sucessor. Deus ainda é Deus. Muita gente está brincando de Deus, mas Deus ainda é Deus, aleluia. Deus é Espírito e é verdade. E Deus ainda vai fazer muita coisa nessa terra, como ele disse a Samuel que faria a Israel lá naqueles dias, aleluia. Então, irmãos, é maravilhoso poder ouvir, sabe, respirar, mas tudo isso acompanhado também dos sentidos espirituais, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Porque quando, irmãos, acenderam um fogo estranho na casa do Senhor, que chegou lá no céu, eu imagino Deus buscando ali com olfato e falando: esse fogo é estranho, eu não reconheço isso. Por isso, igreja do Senhor, devemos prestar um culto racional para Deus, para que chegue até o Senhor e Deus possa dizer: esse culto eu reconheço, aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas a cada dia, porque hoje existem muitos cultos que são para os homens, são para as autoridades deste mundo, mas Deus reconhece aquele culto que é para Ele verdadeiramente, aleluia, Jesus. E nós vemos, irmãos queridos, que tudo isso está inserido nesse contexto dos 5 sentidos que nós vemos. Pode nos trazer o mal, mas também pode nos trazer o bem, aleluia, Jesus. Então, a pergunta ainda fica: será que algum deles é mais importante para as nossas vidas? E nós vamos para mais um texto. É 1 Reis, capítulo 10, versículo 1, 6, 7, 8. Fala da rainha de Sabá. Ela ouviu falar de Salomão, mas ela ouviu tanta coisa que ela falou: eu tenho que conferir isso, só ouvir não basta. Eu tenho que ir lá ver. E ela então preparou uma caravana, levou presentes ali, como era o costume dos reis, muitas coisas, e foi até o reino de Salomão, pelo que ela ouviu. Muitas vezes aqui é a porta de entrada, irmão Jair. É a porta de entrada para muitas coisas, como muitas coisas também é pelos olhos. E quando ela chega lá, ela unindo o que ela ouviu com o que ela viu, irmãos? É muito importante, unindo o que ouviu com o que viu. O texto, o segundo texto que eu vejo isso, o outro é de Daniel, que diz que o Espírito saiu de Daniel. E a rainha de Sabá pronuncia as mesmas palavras. Quando ela chegou lá, que ela viu, e ela disse: não me falaram nada. Eu já fiquei admirada do que eu ouvi. Agora o que eu estou vendo diz que o Espírito saiu dela. Ela ficou ali atônita também de ver aquela glória. Por quê? Quem que deu a sabedoria para Salomão foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, quando ela viu um reino que era governado por um homem que pediu para Deus sabedoria, era algo especial, era algo diferente, aleluia. E ela ficou ali, irmãos, maravilhada com o que ela viu. E nós, irmãos, precisamos muitas vezes também dessa união dos nossos sentidos, aleluia, Jesus.
E nós, igreja do Senhor, temos, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, algo que é mais importante para nós. Nós estamos aqui porque, ainda que menor do que um grão de mostarda seja a minha fé, eu estou aqui. E a Bíblia diz o quê? Que a fé vem através do quê? Do ouvir, aleluia. Ouvir pela palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Então, através de se ouvir a palavra, é que a fé vem em nossas vidas, na vida das pessoas. Porque se fosse milagres e maravilhas, irmãos, Israel jamais teria perecido no deserto, porque não teve povo que viu mais maravilhas do que o povo de Israel. Mas não adiantou para a conversão de muitos. Mas diz o quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E é por isso, irmãos, né? Como ouvirão, diz o texto, se não há quem pregue? Como crerão? Aleluia. E quantos, irmãos, que vão a um lugar para ouvir a palavra de Deus e ficam, e ali, ao invés de ouvir a palavra de Deus, ouvem outras coisas, como vai ser propício nesse ano, ano de eleição. As pessoas vão para a casa de Deus para ouvir a palavra de Deus e ficam ouvindo comício dentro dos templos, dentro da casa do Senhor. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Por isso, irmãos queridos, que a igreja, ela tem que se ocupar mais, é de pregar a palavra de Deus, aleluia. Não é de dar show, não é de dar espetáculos, irmãos, não é de enriquecer ninguém, mas é de pregar a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, aleluia, e penetra até a divisão da alma e é apta para discernir os intentos do coração, aleluia. Isso é a palavra de Deus, a palavra poderosa do Senhor. Nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos a palavra de Deus. E a cada dia a semente aqui é lançada, como em muitos outros lugares, e tem semente ainda caindo em boa terra, aleluia, e frutificando e prosperando para o reino de Deus. Por isso, irmãos queridos, né, devemos sim agradecer a Deus que estamos com os nossos sentidos perfeitos, mas aliando Ele também a nossa vida espiritual, para que não venhamos ser ludibriados, irmãos, pela graça do Senhor. Então, nesse momento, eu quero falar, é isso, que para mim, conforme eu meditava nesse texto, o quanto é importante ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ouvir, que irmãos, nós ouvimos muita coisa ruim nos nossos dias. Muita desgraça acontecendo. E quando temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus, devemos nos alegrar por isso. E que Deus, através do seu Espírito Santo, continue falando aos nossos corações a cada momento, a cada instante. E que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos. Sabe por quê, irmãos? Haverá um dia que será tocado um instrumento, aleluia, Jesus, lá no céu, trombeta. E só quem identificar é que vai poder, que subirá ao encontrar com o Senhor nas nuvens. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos.